Na aula de hoje, você vai aprender um pouco sobre aquele que é um dos 13 princípios fundamentais, mas que traz consigo muita discussão e pensamentos divergentes dentro da fé judaica. Hoje, você vai aprender sobre o Mashiach. Olá amigos, Shalom Aleichem, sejam todos bem-vindos mais uma vez ao canal da Sinagoga Havat Chesed. E nessa série nós temos falado sobre a conversão à fé judaica. E nas últimas semanas, nas últimas aulas, o assunto tem sido os 13 princípios fundamentais da fé judaica. Depois a gente falar sobre Deus, como o povo de Israel enxerga o seu Deus, nós falamos sobre os profetas, sobre a Torá, falamos sobre o princípio da lei da causa e consequência, sobre as recompensas dos justos e a punição daqueles que agem em sentido contrário à Torá. E hoje a gente vai tratar do 12º princípio da fé judaica, que fala sobre o Mashiach. E diz assim o 12º princípio de Ramban: Ani ma'amin be'emunah shelema beviat hamashiach ve'af al pi she'itmamecha in kozeh ahakelo bechol yom sheyavo. Eu creio com fé completa na vinda do Messias, e apesar dele tardar em vir, contudo, esperá-lo-ei em cada dia. Bom, antes da gente falar sobre o Mashiach, é importante que a gente lembre, que essas são aulas de conversão em que a gente tenta trazer na playlist os temas mais variados, mas de forma abreviada. Existe muita coisa que a gente podia falar sobre o Mashiach, mas o tema não visa trazer toda a profundidade, Daí acaba tornando-se cansativo e desvia o pensamento daquele que está apenas tentando entender os conceitos judaicos. Então a gente vai tentar fazer de uma forma mais breve possível essa abordagem acerca do conceito do Mashiach. E para falar desse tema do Mashiach, na verdade, de simples, esse tema não tem absolutamente nada, Nos vários segmentos judaicos, o conceito de Mashiach, ele está sujeito a diferentes interpretações, a várias interpretações diferentes, mas uma coisa é fundamental a todos os segmentos judaicos. E o que é? Todos creem com fé completa na vinda do Messias. E ainda que ele demore, esperá-lo-ei a cada dia até que ele venha. E é disso que trata então esse 12º princípio da fé judaica: crer no Mashiach. O 12º princípio não trata de quem é o Mashiach, mas de crermos no Mashiach. Na canção Igdal, que a gente sempre tem mencionado aqui, escrita há 700 anos atrás, essa canção diz assim: nos fins dos dias enviará o nosso Messias para redimir aqueles que têm esperança na sua salvação final. Então, nem no princípio não diz quem é o Mashiach, nem na canção Igdal aponta quem é o Mashiach, mas diz que nos fins dos dias o Eterno enviará o Mashiach para redimir. Então o Mashiach vai trazer a redenção àqueles que têm esperança numa salvação final, derradeira, acerca da fé judaica. Nós temos abordado nessas aulas esse livro aqui do Rabino Aryeh Kaplan, Ani Ma'amin, e ele traz um pouco sobre cada um dos 13 princípios da fé judaica. E na página 93, Aryeh Kaplan fala sobre o Mashiach. E ele nos diz assim: o 12º princípio trata da era messiânica. Nós acreditamos e temos certeza de que o Messias virá. Não consideramos que ele esteja atrasado, e ainda que ele demore, nós o esperaremos. Então o Mashiach não está atrasado, Mesmo que ele estivesse, ainda que demore, a gente que tem a fé judaica no nosso coração, a gente espera pelo Mashiach. Não devemos estabelecer uma data para a sua vinda, nem tentar calcular a data da sua chegada. Quantas pessoas a gente vê apontando a data da vinda do Mashiach, E todos errando, obviamente, em seus prognósticos, mas segundo Aryeh Kaplan e segundo os vários conceitos rabínicos, a gente não deve estabelecer uma data para sua vinda, nem tentar calcular a data da sua chegada a partir de passagens da Escritura. Nossos sábios ensinam
que apodreça o espírito daqueles que tentam calcular o final dos tempos. Nós acreditamos que o Messias será superior a qualquer outro rei ou governante que já tenha vivido. Isso foi previsto por todos os profetas, desde Moisés até Malaquias. Alguém que duvide ou faça pouco caso disso, nega a própria Torá, pois o Messias é mencionado tanto no relato de Bilam, aquele conceito de Balaão, quanto no final de Deuteronômio. Neste princípio está implícita a crença de que um rei judeu só pode descender da família de Davi por intermédio de seu filho Salomão. Aquele que rejeita esta família nega Deus e os seus profetas. Então, Aryeh Kaplan traz aqui para nós um resumo do que significa aos olhos dele a crença no Mashiach, a crença na era messiânica, o que vai acontecer na era messiânica. E ele destrincha um pouco mais sobre esse tema nas páginas seguintes, e a gente vai tentar abordar isso de uma forma, como eu já falei, resumida, para que aqueles que estão no processo de conversão possam entender um pouco. Uma das coisas que eu sempre digo é: todo judeu religioso, ele é messiânico. Se alguém pergunta, você é judeu messiânico? O que é ser judeu messiânico? É ser judeu que acredita no Messias. Então sim, eu sou judeu messiânico. Ah, mas quem é o Messias? Bom, aí existem as diferentes vertentes. E é preciso analisar com coerência o que diz a Bíblia, o que diz o Talmud, o que diz as outras fontes judaicas, para chegarmos à conclusão ou não de quem é o Mashiach. Vamos ver um pouco dentro da Torá, o que a Torá nos diz acerca do Mashiach. Gênesis capítulo 49, versículo 10, nos traz a primeira grande referência acerca do Mashiach. Quando Jacó abençoa os seus 12 filhos, as 12 tribos de Israel, ele diz assim em Gênesis 49, versículo 10, o cetro não se arredará de Judá, nem o bastão de entre os seus pés, até que venha Shiló, e a ele obedecerão os povos. Aryeh Kaplan fala de um reinado do Mashiach sobre toda a terra. E aí isso está confirmado na Torá. Quando fala de Shiló, Shiló vem de Shaliach ou de enviado. Então vamos lá. O cetro não se arredará de Judá, nem o bastão de entre os seus pés, até que venha o enviado. E a ele obedecerão os povos. Tem um outro texto na Torá também, muito conhecido, em Devarim, Deuteronômio capítulo 18, em que Moisés fala de um profeta. Veja o que ele diz, Deuteronômio capítulo 18, versículo 15, 18 e 19. Moisés fala assim: o Senhor teu Deus te suscitará um profeta do meio de ti, de teus irmãos, semelhante a mim, e a ele ouvireis. Aí no versículo 18, Moisés segue: suscitar-lhes-ei um profeta do meio de seus irmãos, semelhante a ti, em cuja boca porei as minhas palavras, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. Então esse profeta que viria falaria ao povo tudo o que Deus ordenasse a ele. De todo aquele que não ouvir as minhas palavras, que ele falar em meu nome, que esse profeta falasse em nome de Deus, disso lhe pedirei contas. Então Deus vai pedir contas a todas as pessoas que ouviram as palavras do Mashiach, do profeta semelhante a Moisés. E Moisés, em vários contextos judaicos, ele é apontado como um protótipo do Mashiach, aquele que representa o Mashiach, assim como José no Egito representava uma figura do Mashiach, Moisés também, o libertador, aquele que redimiu Israel da escravidão no Egito, então ele também prefigura o Mashiach. E Deuteronômio 18:15 nos aponta para Moisés como aquele que prefigura o Mashiach, e ele aponta que um profeta semelhante a ele haveria de vir, e todos deveriam seguir as palavras desse profeta, que falasse aquilo que Deus estava ordenando a ele. E é isso que Mashiach fala. Se você for ler no livro de Atos, no Novo Testamento, ou na Brit Hadashah,
capítulo 3, versículo 17 e até o versículo 24, esse texto fala do Mashiach, como ele sendo o profeta que Moisés havia anunciado. E fala também que o Mashiach haveria de padecer, em referência, claro, ao texto de Isaías capítulo 53. Vamos ler então Atos capítulo 3, versículo 17 até o versículo 24, o que nos diz. E agora, irmãos, eu sei que o fizestes por ignorância, como também as vossas autoridades. Mas Deus, assim, cumpriu o que dantes anunciara pela boca de todos os profetas, que o seu ungido, ou seu Mashiach, haveria de padecer. Então, está lá nos profetas, está lá em Isaías, capítulo 53. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados, a fim de que, da presença do Senhor, venham tempos de refrigério, e que ele envie o Mashiach, que já vos foi designado, Yeshua, ao qual é necessário que o céu receba, até os tempos da restauração de todas as coisas, de que Deus falou por boca de seus santos profetas, desde a antiguidade. Disse na verdade Moisés: o Senhor Deus vos suscitará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim. A ele ouvireis em tudo quanto vos disser. E acontecerá que toda alma que não ouvir a esse profeta será exterminada do meio do povo. E todos os profetas, a começar com Samuel, assim como todos quantos depois falaram, também anunciaram estes dias. Então aqui, Atos capítulo 3 nos aponta para o Mashiach como sendo o profeta que Moisés anunciou que haveria de vir. E por que aquele povo estava sofrendo? Pela ignorância, como também vossas autoridades. Assim Deus cumpriu o que antes anunciara pela boca de todos os profetas, que o Mashiach haveria de padecer, e aquele povo seria cobrado por ele não ter ouvido as palavras, não ter conhecido ou reconhecido ao Mashiach. Vamos voltar agora ao livro do Aryeh Kaplan, o que ele nos diz na página 94, acerca do reinado do Mashiach. O Messias será um rei muito grandioso, cujo governo será em Sião. E ele alcançará grande fama, e sua reputação entre as nações será ainda maior do que a do rei Salomão. Seu enorme senso de justiça e os milagres que realizará farão com que todos os povos se reconciliem com ele e que todas as nações o sirvam. Lembre-se, Gênesis capítulo 49, até que venha Shiló e a ele obedecerão os povos. Aí Aryeh Kaplan aponta aqui que todas as nações se reconciliarão com Israel ou com o Mashiach e que todas as nações serviriam a esse Mashiach. Qualquer um que se levante contra ele será destruído por Deus e entregue em suas mãos. No último parágrafo dessa mesma página 94, Aryeh Kaplan nos diz assim: o principal benefício da era messiânica será que nós não estaremos mais sob o domínio do governo estrangeiro, os quais nos impedem de observar todos os mandamentos. Se você lembrar, nos dias de Yeshua, Israel estava sendo dominado ou governado pelo Império Romano. E o Império Romano, então, tinha sérias restrições com relação ao cumprimento da Torá para os filhos de Israel. Eles tinham grandes dificuldades. Tanto que o sacerdócio havia se corrompido. O sacerdócio que naquela época estava sob o domínio dos saduceus. Os saduceus não criam na ressurreição dos mortos, como está escrito. E os saduceus, então, portanto, não seguem aquilo que vai ser o próximo, o último dos 13 princípios. Eu creio com fé completa de que haverá ressurreição dos mortos. E os sacerdotes saduceus já não criam na ressurreição dos mortos. Nessa época, crescerá o número de homens sábios, conforme está escrito em Isaías capítulo 11, todo mundo estará repleto do conhecimento.
Será uma era de grande perfeição através da qual nos tornaremos dignos de entrar no mundo vindouro. Vamos ler então Atos capítulo 1 a partir do versículo 6 e veja como essas palavras se conectam com as palavras do Rabino Aryeh Kaplan, da qual nós temos estudado. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaurarás o reino a Israel? Respondeu-lhes: Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Veja, os discípulos, eles tinham a mesma esperança de que o reino fosse restaurado a Israel. Para quê? Segundo Aryeh Kaplan, para que eles pudessem cumprir Torá, para que o reinado pudesse voltar a Israel e Mashiach estabelecesse um governo de paz onde todos cumprissem a Torá. E os discípulos de Yeshua apontam: será este o tempo em que você vai restaurar o reino a Israel? E Yeshua aponta para uma outra coisa: não vos compete saber o tempo. Isso compete exclusivamente a Deus. Nem tampouco Yeshua, o Mashiach, saberia quando seria o tempo do seu reinado. Mas ele aponta para os discípulos que apenas Deus saberia o tempo. Agora vamos na página 99 do livro. Olha que interessante o que nos diz Aryeh Kaplan no seu livro Ani Ma'amin. Página 99. Também não se deveria tentar calcular a data em que virá o Messias. Nossos sábios assim disseram, que apodreça a alma daqueles que calculam o fim. Deve-se ter esperança e acreditar de forma geral, conforme já explicamos. Nossos sábios e profetas não ansiavam pela era messiânica para que pudessem governar o mundo e subjugar os gentios. Eles não almejavam que as nações os honrassem, nem poder comer, beber e divertir-se. Os discípulos de Yeshua, lá em Atos, eles apontam que o objetivo não era subjugar os povos, mas poder cumprir a Torá. E como o Rabi Aryeh Kaplan aponta que os sábios de Israel e profetas não ansiavam pela era messiânica para dominar sobre as pessoas, para governar. Vocês nos expulsaram de Israel, agora nós vamos governar, nós vamos expulsar vocês. Mas veja que, assim como Yeshua fala aos seus discípulos em Atos capítulo 1, Aryeh Kaplan aponta o conselho dos sábios, isso está no Tratado de Sanhedrin, no Talmud, que fala que apodreça a alma daqueles que calculam o fim dos tempos. E hoje a gente vê, inclusive, no meio judaico, muitos rabinos apontando para o fim dos tempos, apontando que Mashiach já viria, né? Alguns, inclusive, apontaram que Mashiach viria no ano passado, em Pessach do ano passado, logo no início da Covid, né? Alguns apontam que Mashiach viria até Rosh Hashanah, e Mashiach não veio nem em Pessach, nem em Rosh Hashanah. Portanto, é um erro ficar com prognósticos de que dia, qual época será a vinda do Mashiach. Mas a gente deve exercer a nossa fé a cada dia, acreditando que, ainda que ele demore em vir, esperá-lo-ei a cada dia. Esse é o princípio da fé judaica. E há muita divergência rabínica sobre o reino, sobre como será, quando será a vinda do Mashiach. Então você vai encontrar vários rabinos apontando várias épocas, vários tempos para a chegada, várias profecias. Não, falta isso para Mashiach vir, falta só isso. Quando os judeus guardarem o Shabat, quando todos os judeus guardarem o Shabat, Mashiach vem. Outros apontam que quando todos os judeus voltarem para Eretz Israel, Mashiach virá. Cada um vai apontando diferentes épocas. E há relatos, inclusive, de interpretações como, por exemplo, do Rabi Akiva. Rabi Akiva, um dos grandes sábios da época do Talmud, ele anunciou que Bar Koziva, um homem que do seu tempo seria o Mashiach. Bar Koziva é chamado também Bar Korba, né? Ele era o Mashiach. Aí a gente sabe que não é, e mais tarde o próprio Rabi Akiva
reconheceu que Bar Kokhba não era o Mashiach. E nem por isso Rabi Akiva deixou de ser considerado. Pelo contrário, se você considerar o tempo aí da contagem do Omer, no 33º dia da contagem do Omer, esse é chamado de Lag BaOmer, o dia em que 24.000 dos discípulos de Rabi Akiva pereceram. Daí alguns vão dizer que era por causa da falta de amor um para com o outro, de respeito para com o próximo, mas isso é uma outra história, né? O fato é que Rabi Akiva apontou quem seria o Mashiach. Bar Kokhba, anunciado por ele, não era o Mashiach. Ele reconhece isso, mas ainda assim, Rabi Akiva continua a ser considerado como um dos grandes mestres da história do povo de Israel, né? Que mostra que o fato de ele ter apontado um Mashiach não faz dele menos relevante dentro da fé judaica. E esse mesmo tratado de Sanhedrin, no capítulo 96, 97, 98, 99, ele aponta várias discussões acerca da vinda do Mashiach. Então, alguns diziam que Mashiach viria em tal época, outros, se você pegar a profecia de Daniel, você vai ver que Mashiach vem em tal época, que não vale a pena discutir. O próprio Aryeh Kaplan, no livro, ele fala acerca disso, nós vamos abordar daqui a pouco, mas apenas para que você tenha ciência, Sanhedrin, capítulo 97a, nos diz assim, no finalzinho lá do 97a do Sanhedrin, diz assim: a escola de Eliarro ensinava 6.000 anos é a duração do mundo. 2.000 dos 6.000 anos são caracterizados pelo caos, os primeiros 2.000 anos. 2.000 anos depois são caracterizados pela Torá, desde a época dos patriarcas até o final do período da Mishnah. E 2.000 anos são o período da vinda do Mashiach. Então, Sanhedrin 97a, no finalzinho, ele aponta 6.000 anos. 2.000 caos, 2.000 Torá, 2.000 vai chegar o Mashiach, que dá 6.000 anos. Nós estamos chegando no ano 6.000, né? Sanhedrin 98a, por exemplo, nos diz assim: Rabino Alexandre diz, Rabino Yehoshua ben Levi levanta uma contradição entre duas representações da vinda do Mashiach. Olha, aqui já fala de duas representações ou de duas vindas do Mashiach. Está escrito: e ele veio com as nuvens do céu, um semelhante ao Filho do Homem, e foi-lhe dado domínio, e glória, e reino, e o seu domínio é um domínio eterno. Citando Daniel capítulo 7. Mas também está escrito: eis que teu rei virá a ti, e ele é justo e vitorioso, humilde e montado em um jumento, e em um jumentinho o potro de um jumento. Zacarias capítulo 9. Rabino Alexandre explica: se o povo judeu merece redenção, o Messias virá de uma forma milagrosa com as nuvens do céu. Se eles não merecerem a redenção, o Messias virá humilde e montado num jumentinho. A gente sabe que Mashiach, Yeshua, ele veio montado num jumentinho. Por quê? Porque nos seus dias, na chegada de Yeshua, os filhos de Israel estavam corrompidos com o Império Romano, numa vivência totalmente pecaminosa e longe da Torá. Então Mashiach veio montado num jumentinho. Há uma outra interpretação de Mashiach ben Davi e Mashiach ben Yosef com relação a esse texto. Se o povo de Israel fosse merecedor, Mashiach viria como Mashiach ben Davi, um grande rei vindo dos céus. Mas se o povo não fosse merecedor, Mashiach viria montado num jumentinho, seria o Mashiach ben Yosef. E muitos vão dizer que os dois, tanto o Mashiach ben Yosef como o Mashiach ben Davi, tratam-se da mesma pessoa, em duas fases distintas. E Mashiach veio, Yeshua veio como Mashiach ben Yosef, como o Cordeiro de Deus, que deu a sua vida, como está lá em Isaías capítulo 53, do qual muitos vão dizer hoje que não se trata do Mashiach. Mas se você estudar no Talmud, você vai encontrar várias referências acerca de Isaías capítulo 53 com relação ao Mashiach. Então Yeshua veio como Mashiach ben Yosef, como servo sofredor, e ele entregou a sua vida, mas ele virá cumprindo a profecia de Daniel capítulo 7, nas nuvens com grande glória, e os reinos do mundo passarão a ser do Senhor e do seu Mashiach.
Agora eu quero comparar com vocês um pouco dessas muitas tradições num outro livro, de um outro judeu chamado Mário Saban. E a propósito, eu tenho feito uma série, no nosso canal aí chamado O Judaísmo de Jesus, desse livro aqui, de Mário Javier Saban, O Judaísmo de Jesus. E quando ele fala do reino, ele mesmo fala aqui das muitas interpretações do reino do Mashiach. Ele fala assim, na página 460. Alguns rabinos, por exemplo, têm defendido um messianismo político nacional, pelo qual as fronteiras do Estado de Israel deveriam chegar aos mesmos limites geográficos da época do rei Davi. Existem outras profecias segundo as quais o Messias chegará quando todos os judeus viverem na terra de Israel, aquilo que eu já mencionei. Quer dizer que, para alguns rabinos, se eu, judeu, vivo em Paris, Nova York ou Barcelona, ou São Paulo talvez, o Messias não chegará jamais por causa do meu exílio, e assim poderíamos seguir enumerando uma grande quantidade de requisitos para a vinda do Mashiach. O cristianismo é, nem mais nem menos, um cisma dentro do judaísmo, produzido por essa mesma dinâmica interna do messianismo hebreu que estou explicando. O cristianismo, como o messianismo permanente, não podia funcionar, e por esse motivo se teve que necessariamente institucionalizar. O problema da institucionalização do cristianismo produziu a necessidade de responder à pergunta: que tipo de reino inaugurou Yeshua quando nos encontramos num mundo tão imperfeito e distante de Deus? Muitos creram e creem, por exemplo, que com a criação do Estado de Israel no ano de 1948, se iniciou a era messiânica. Alguns creram que a aparição do sionismo foi um acontecimento messiânico. Cada grupo dentro do judaísmo interpreta à sua maneira o componente messiânico. Por isso é tão difícil falar sobre o reino. Se você ler o Tratado de Sanhedrin, você vai ver que existe uma grande diferença de pensamentos rabínicos acerca do Mashiach. O cristianismo é um judaísmo consumado, que tem entendido que com a chegada do rabino Yeshua se produziu a inauguração do reino. É um judaísmo potencialmente messiânico, porque entende que se deve aguardar o reino. Existe dentro do judaísmo atual algumas interpretações muito similares à definição que Yeshua, como judeu, trouxe acerca do reino. Então, ele cita aqui a transcrição de um texto messiânico do rabino Menahem Mendel Schneerson, que é o Rebbe Lubavitch, que disse o seguinte: em concreto, conforme a declaração do líder da geração, não somente se tem cumprido todos os termos, ainda mais um que já estamos preparados todos, inclusive temos a mesa pronta, e o único que devemos fazer é abrir nossos olhos e ver que já nos encontramos na verdadeira e completa redenção, já mesmo nos dias atuais. Disse o último grande rabino do movimento ortodoxo judaico Chabad Lubavitch, que já nos encontramos na época da redenção. Devemos somente abrir os nossos olhos para vermos a redenção. São as mesmas ideias que sustentou o rabino Yeshua de Nazaré há 2000 anos atrás. O importante da frase do rabino de Nova York, o Rebbe Lubavitch, é que, na sua opinião, nos encontramos na era messiânica e que, portanto, ele cria na iminente chegada do Mashiach. Alguns judeus, inclusive, creram que podia ser ele mesmo, o Rebbe Lubavitch, o Mashiach. Na atualidade, nas ruas de Jerusalém ou de Safed, ou em várias outras cidades de Israel, se pode encontrar alguns cartazes com o escrito sobre diversas paredes em que anuncia que o Messias chegou. E aparece junto a eles a fotografia do Rebbe Lubavitch. Você está vendo aí uma dessas imagens, né? Mashiach Now,
a chegada do Mashiach e sempre está atrelado à figura do Rebbe Lubavitch. Como se pode ver, o reino presente e o reino futuro são dois conceitos em tensão interna dentro do próprio judaísmo. E mostra então aqui Mário Saban que o reino ou a vinda do Mashiach, ela está repleta de diferentes pensamentos, de vários pensamentos. Mas qual a razão principal do reino do Mashiach? Vamos voltar ao livro do Aryeh Kaplan. O que ele nos diz na página 95? O principal benefício da era messiânica será que nós não estaremos mais sob o domínio de governos estrangeiros, os quais nos impedem de observar todos os mandamentos. Portanto, todo judeu religioso é sim um judeu messiânico. O que difere são as linhas de pensamento com relação a quem é o Mashiach. Para uns é o Rebbe Lubavitch, para outros é Yeshua, para outros, talvez, o Rebbe Nachman de Breslev, para outros já há judeus que apontam, rabinos atuais que apontam que o Mashiach já chegou. Ele está oculto na Galileia, mais precisamente em Safed, no norte de Israel, e que vai se manifestar muito em breve ao povo de Israel. E ainda na página 95, Aryeh Kaplan nos diz assim: a principal razão pela qual nossos profetas e santos desejaram a era messiânica com tanta intensidade é porque ela será iluminada por uma comunidade de justos e dominada pela bondade e pela sabedoria. Ela será governada pelo Messias, que será um rei justo e honesto, de notável sabedoria e próximo a Deus. Assim fala a Escritura sobre ele, no Salmos capítulo 2. Deus lhe disse: tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Há referências a isso também no Novo Testamento. Nessa era, as pessoas obedecerão a todos os mandamentos da Torá sem negligência ou preguiça, e nada as deterá. É isso que predisse o profeta Jeremias no capítulo 31. O homem não ensinará mais ao seu amigo ou ao seu irmão, dizendo: conhece a Deus, porque todos eles me conhecerão, tanto os grandes como os pequenos. A Escritura, referindo-se ao conhecimento de Deus, que vem através da Torá, como no versículo anterior diz em Jeremias 31, 31 a 33, eu colocarei a minha Torá em seus corações. Em nome de Deus também disse o profeta Ezequiel, capítulo 36, e tirarei da vossa carne o coração de pedra. Há muitas outras passagens similares que falam no mesmo sentido. Então, todos os rabinos, todos os judeus acreditam que a era messiânica, a vinda do Mashiach, trará um reinado de justiça em que todos cumprirão a Torá. E o próprio rabino Aryeh Kaplan, ele nos diz aqui na página 96, sobre aqueles que não creem no Mashiach. Aquele que não acredita no Messias, ou que não aguarda a sua vinda, nega os ensinamentos mais essenciais dos profetas. E além disso, nega também os ensinamentos de Moisés e da Torá. Por fim, na página 100, nós temos aqui: na era messiânica não haverá guerra nem fome. A inveja e a competição deixarão de existir, pois todas as coisas boas serão extremamente abundantes, e todos os tipos de iguaria serão tão comuns quanto o pó. A principal ocupação da humanidade será somente conhecer a Deus. Por isso, os judeus se tornarão grandes sábios, saberão muitas coisas ocultas e alcançarão a maior compreensão de Deus que um ser humano mortal pode alcançar. O profeta assim previu, Isaías 11, 9. A terra estará repleta do conhecimento de Deus, assim como as águas cobrem o mar. Então, se você é judeu, se é um judeu devoto, ou ainda se você está dentre aqueles gentios prosélitos verdadeiros que querem se converter, tenha a convicção de que, em breve, o Mashiach virá. Chegará o seu tempo, em que ele governará sobre toda a terra, num reino onde, como diz o profeta Isaías, no capítulo 2, versículo 2 ao 4, nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cume dos montes e se elevará sobre os outeiros,
e para ele afluirão todos os povos. Irão muitas nações e dirão: vinde, e subamos ao monte do Senhor, à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos, e andemos pelas suas veredas, porque de Sião sairá a lei, e a palavra do Eterno de Jerusalém. Ele julgará entre os povos e corrigirá muitas nações. Estas converterão as suas espadas em relhas de arados, e as suas lanças em podadeiras. Uma nação não levantará a espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerra. Essa é a esperança judaica. Eu creio, com fé completa, anima a mim bemunah shelemah, beviat hamashiach, na vinda do Mashiach, e ainda que ele demore a vir, contudo esperá-lo-ei a cada dia até que ele venha. Se você tem a fé completa na vinda do Mashiach, ainda que a sua interpretação seja de que não é Yeshua, ou não é o Rebbe Lubavitch, ou não é o Rebbe Nachman, ou não é o Rabino que dizem estar na Galileia, ainda assim, você faz parte da esperança judaica, da vinda do Mashiach e de um governo de justiça e paz sobre toda a terra. Espero que você tenha entendido um pouco, e eu espero que você tenha entendido um pouco mais acerca da esperança messiânica, não sobre quem é o Mashiach, mas sobre o que é o Mashiach, um rei descendente de Davi, da linhagem de Salomão. E se você ler Mateus capítulo 1, vai falar acerca disso. Da linhagem de Davi, descendente de Davi, através de Salomão, chegando até os dias de Yeshua e até os dias atuais. Essa esperança tem que estar firme no nosso coração. E aí sim, a gente vai presenciar em breve um governo de paz e justiça sobre a terra. Que Deus te abençoe, que Deus te dê o discernimento acerca dos princípios da fé judaica, principalmente acerca do Mashiach, da esperança do povo de Israel. E que a gente possa se encontrar em breve, se não nessa vida, na ressurreição dos justos, que haverá de vir. E esse é o 13º princípio da fé judaica, que será alvo de estudo na próxima aula. Não deixe de dar o joinha, não deixe de inscrever-se no nosso canal, de ativar as notificações, para que a cada novo vídeo, a cada novo estudo, a cada nova aula, ou a cada aula de oração, a cada serviço que nós fizermos ao eterno Deus de Israel, você possa estar ao nosso lado, orando e ansiando pela chegada do Mashiach. Grande abraço, shalom, até a próxima. Tchau.